Bem-vindo a Kutupalong, o maior campo de refugiados do mundo, com quase 1 milhão de habitantes. Localizado na ponta sul de Bangladesh, próximo a um lugar chamado Cox's Bazar, seus habitantes são principalmente muçulmanos rohingyas, uma população que atualmente não possui uma nação própria. Isso se deve ao fato que em 2017, o exército e cidadãos da sua terra natal, Myanmar, os expulsaram em um cruel ato de limpeza étnica que resultou na morte de milhares de pessoas. Suas residências e vilarejos foram reduzidos a cinzas. Myanmar já estava familiarizado com os conflitos entre os diversos grupos étnicos, mas a violência que levou os Rohingyas a abandonarem suas casas, forçando 1 milhão de pessoas a esse campo de refugiados, foi muito diferente do que eles estavam acostumados. Isso foi uma violência alimentada por mensagens odiosas e de desinformação, histórias falsas, inflamatórias e disseminadas por nacionalistas budistas, extremistas e até pelo exército de Myanmar. Essas mensagens elas foram difundidas e amplificadas por uma plataforma de mídia social que varreu o país, uma empresa de tecnologia ocidental que esperava dominar o mercado de Myanmar e lucrar imensamente nesse país que só estava começando a usar a internet. Myanmar, que costumava se chamar de Birmânia, permaneceu isolado do mundo por décadas, muitas vezes por ditadores militares que mantiveram o país praticamente fechado, pobre e oprimido. Esses ditadores militares eram na sua maioria budista birmanesa e tinham uma fixação particular em marginalizar a maioria muçulmana Rohingya. Ao longo dos anos, eles tiraram os direitos dos Rohingyas, impedindo que eles conseguissem deslocar em volta do país. E na década de 80 eles aprovaram uma lei afirmando que essas pessoas elas não eram realmente cidadãos birmaneses. Então, em 2010 ocorreu uma mudança surpreendente em Myanmar. Uma nova liderança assumiu o poder e começou a abrir o país para o resto do mundo. Celulares começaram a inundar o país em uma taxa surpreendente, passando de quase nenhum em 2006 para um aumento de 90% em 2016. As torres de celulares elas começaram a surgir por todo lugar, conectando o país à internet em uma velocidade surpreendente. Para você ter noção, a taxa de adoção da internet explodiu de 0,5% para 40%. Isso pode não parecer muito se a gente comparar com os países ocidentais, mas quando você está numa sociedade onde ninguém é conectado e de repente quase metade do país está online, isso é muito significativo. As empresas de tecnologia dos Estados Unidos, normalmente apoiadas por investidores como o próprio Facebook, eles enxergaram nessa rápida adoção de internet em Myanmar uma grande oportunidade. 50 milhões de usuários em potencial que estavam apenas começando a usar a internet pela primeira vez. O Facebook ele fez acordo com os provedores das telefonias locais para que os smartphones viessem pré-carregados com o aplicativo do Facebook. E esses novos usuários da internet eles pudessem navegar no Facebook gratuitamente sem precisar usar dados móveis, muito parecido com o que a gente teve aqui no Brasil. À medida que mais e mais pessoas se conectavam online, o Facebook se espalhava rapidamente por todo o país. Cerca de 38% do país afirma obter suas notícias principalmente pelo Facebook. Isso, se a gente for parar para pensar, é muito grande. 38% da população lê notícias de apenas um veículo, isso é muito maior do que qualquer fonte de mídia que eu possa pensar aqui dentro do Brasil. Para a maioria das pessoas em Myanmar, o Facebook era a internet, era a fonte de notícias, e essas notícias e postagens já causavam estragos enormes. E o pior começou a acontecer, os vídeos começaram a surgir. Esse é Ashin Irato, um monge budista líder do movimento 969, um movimento extremista que se concentra nos Rohingyas, disseminando teorias da conspiração sobre como eles estariam invadindo o país e planejando destruir todo o povo birmanês. Ele se autodenominava como Bin Laden birmanês e fez a carreira como pregador anti-Rohingya. Uma das principais estratégias era distribuir panfletos e folhetos impressos para disseminar suas mentiras e conspirações entre os Rohingyas. Em 2003, ele foi condenado a 25 anos de prisão por um discurso de ódio, mas foi libertado antecipadamente em 2012, exatamente quando Myanmar estava passando por mudanças e se conectando à internet. Ao entrar na sociedade birmanesa, Irato
ele encontrou uma nova ferramenta para espalhar suas mensagens anti-Rohingya, um algoritmo projetado para servir aos usuários o conteúdo que melhor os envolvesse ou os enfurecesse ou mantivesse na plataforma o maior tempo possível, para que uma empresa de tecnologia da Califórnia pudesse vender anúncios e ganhar dinheiro em cima disso. Assim, o algoritmo do Facebook aprendeu rapidamente a promover o ódio contra a minoria muçulmana em Myanmar. Os discursos de ódio, conspirações, incitações à violência, Irato ele publicava coisas desse tipo todos os dias e todos direcionados à minoria muçulmana do país. Nos próximos 5 anos, a tensão entre a maioria budista birmanesa e a minoria muçulmana Rohingya tornou-se cada vez mais violenta. Enquanto o país ele lidava com as rápidas mudanças no crescimento econômico associadas à abertura para o mundo, essa tensão e o racismo não foram causados pelo Facebook, mas foi no Facebook que um padrão preocupante começou a surgir. Em algum lugar do país, um crime supostamente cometido por um Rohingya aconteceu, com um suposto assalto de assassinato de uma mulher birmanesa por um grupo de homens Rohingyas. A notícia ela se espalhou como um fogo, parte dela chegando através das redes sociais. E o Facebook era a fonte de notícia para muitas pessoas. E como todos sabemos, na internet, à medida que uma história se espalha, ela muda. Conspirações começam a nascer, dizendo que os Rohingyas estariam acumulando armas ou sendo invasores estrangeiros planejando tomar o controle, e vozes anti-Rohingya, com grandes seguidores, contribuem afirmando que isso é a prova que eles vinham dizendo o tempo todo. Os Rohingyas eles estão planejando assumir o país e precisam ser expulsos. Em breve, a luta sai das redes sociais e vai para a porta da casa dos próprios Rohingyas. Um estado de emergência é declarado no oeste de Myanmar, onde conflitos mortais entre budistas e muçulmanos já mataram pelo menos 17 pessoas e centenas de casas ficaram incendiadas. E isso levou ao primeiro surto maciço de violência em 2012, onde vários cidadãos passaram a queimar casas Rohingyas. Testemunhas relataram que as forças militares não permitiram que os Rohingyas apagassem o fogo que destruía suas próprias casas. Mesmo quando eles tentavam, ficavam observando e deixavam apenas toda a desgraça acontecer. A partir desse incidente em 2012, o governo oficialmente relatou mais de 192 mortes e mais de 86 mil casas totalmente destruídas. Mas especialistas afirmam que os números eram ainda mais altos. Para você ter noção, cerca de 140 mil Rohingyas foram forçados a deixar suas casas, muitas vezes fugindo para o país vizinho, Bangladesh. Mas então, onde está o Facebook em tudo isso? Bom, a Ela Kalyan, jornalista e pesquisadora digital que estava em Myanmar conduzindo pesquisas como parte da sua bolsa de Stanford, o foco da sua pesquisa era justamente os discursos de ódio online. Ao perceber que surgia um padrão por ali, ela ficava tão alarmada que voa de volta para o Vale do Silício para se reunir com pessoas no Facebook e informou essa situação melancólica que estava acontecendo. Ela descobriu durante essa reunião que o Facebook tem um moderador interno que fala birmanês, que era apenas uma das muitas línguas faladas em Myanmar. Mas como o moderador nem vivia em Myanmar e só falava um dos idiomas, ele não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo no país. Kalyan tentou alertar os executivos do Facebook. No entanto, basicamente eles não fizeram nada. Enquanto isso, a audiência de Irato continuava crescendo para centenas de milhares de pessoas através do Facebook. Seus discursos atingindo um público cada vez maior. O padrão continuou numa cidade chamada de Meiktila, onde uma discussão numa loja de ouro de uma propriedade muçulmana se transformou numa briga, deixando um homem budista totalmente ferido. Os extremistas budistas postam mensagens incitando a violência no Facebook, dizendo que mais ataques como este que o pessoal viu em vídeo ainda estão por vir, e que os Rohingya eram extremamente perigosos. E mais uma vez, o que começou num feed de notícias se transformou numa violenta multidão budista percorrendo as ruas, expulsando pessoas de suas casas, queimando mesquitas até o chão, matando dezenas de pessoas.
Em resposta a essas condições, alguns Rohingyas formaram um grupo insurgente e começaram a reagir, mas estavam completamente desequipados. E em março de 2014, a ela fez mais uma viagem ao Vale do Silício para tentar entregar mais um aviso do que estava acontecendo no país. Porém, mais uma vez, o Facebook não fez nada. E claro, alguns meses depois, Irato continuou a usar o Facebook para atacar uma loja de chá muçulmana, contando mentiras sobre os proprietários e dando a seus seguidores o nome e o endereço deles para que eles pudessem atacar. E centenas de seguidores saíram às suas ruas, incendiando empresas de propriedade muçulmanas e matando 2 Rohingyas. Mais uma vez, o Facebook não intervém. Então, o governo de Myanmar teve que agir, bloqueando o Facebook na cidade inteira, onde a violência estava mais ocorrendo. Em 2016, em Washington, D.C., foi publicado um relatório onde analisou mais de 32 mil contas do Facebook em Myanmar. Eram contas de usuários comuns, e o relatório descobriu que essas contas estavam cheias de mensagens odiosas contra os Rohingyas. E quando você pensa que não poderia piorar, o exército de Myanmar se juntou na plataforma. Eles criaram páginas fingindo serem sites de notícias, páginas de beleza, de estilo de vida, ganhando enorme quantidade de seguidores. Depois eles colocaram um monte de propagandas amplificando as tensões entre budistas e Rohingyas, postando fotos de gráficas de cadáveres, dizendo que os Rohingyas estavam atacando e que os ataques jihadistas aconteceriam a qualquer momento. Myanmar praticamente virou uma bomba relógio que explodiu em 2016 e 2017. Porque os insurgentes Rohingyas estavam reagindo e em 2016 o exército começa a realizar o que eles chamam de operações de limpeza, indo de vila em vila queimando casas e expulsando os Rohingyas. Essas operações de limpeza étnica levaram à morte de centenas de Rohingyas e mais de 990 mil Rohingyas foram forçados a fugir para um campo de refugiados em Bangladesh. No início de 2017, David Madden, que dirigiu uma startup de tecnologia em Myanmar e vendo tudo o que aconteceu, viajou para uma sede do Facebook para dar o aviso final de que a sua plataforma estava espalhando ódio e que a situação em Myanmar estava ficando extremamente ruim. Mas como todos os outros antes dele, foi ignorado. Poucos meses depois, no verão de 2017, o Irato estava de volta visitando o estado de Rakhine, onde os Rohingyas vivem, onde ele entregou um de seus sermões de ódio. No mês seguinte, os insurgentes Rohingyas lançaram um ataque contra as forças militares de Rakhine. Os ataques resultaram em 12 mortes de militares. Isso foi tudo que o exército deles estava precisando para fazer o que eles planejavam há anos. Homens armados marcharam de vila em vila através do estado de Rakhine em uma grande operação de limpeza, sendo acompanhados por civis que se sentiam mais justificados em seu racismo do que nunca. E juntos, o exército e os civis derrubaram portas, queimaram casas, mesquitas, mataram indiscriminadamente milhares de pessoas, cometendo atos horríveis de violência. Dezenas de milhares de Rohingyas foram mortos e mais de 700 mil fugiram para salvar suas próprias vidas, acabando em um campo de refugiados em Bangladesh. Para observadores externos, esse evento pode ter parecido uma violência espontânea, mas na realidade foi o resultado de uma campanha coordenada por algumas pessoas-chave com acesso à tecnologia que permitiu alcançar milhões, mentir para eles da maneira mais odiosa possível e distorcer suas realidades. Foi uma limpeza étnica em larga escala e que, em partes, foi alimentada e possibilitada por uma ferramenta de mídia social não regulamentada. Mesmo após toda essa violência, o exército birmanês continuou a usar o Facebook, postando que o problema dos Rohingya tinha sido, na verdade, um trabalho inacabado e que finalmente tinha sido resolvido. E por dizerem resolvido, eles se referem a um assassinato organizado de dezenas de milhares de pessoas inocentes e a expulsão forçada de quase 1 milhão deles. A ONU se referiu a essa campanha como um exemplo terrível de uma limpeza étnica sistemática, enquanto outras pessoas usaram a palavra genocídio. E somente após esse evento horrível, o Facebook respondeu. Só em 2018, eles finalmente retiraram as páginas de altos oficiais militares que estavam espalhando mentiras e apelos à violência em sua plataforma. A ONU veio para investigar como que isso aconteceu,
como outro genocídio aconteceu sob os seus próprios olhos. E eles concluíram que o Facebook ele tinha sido uma ferramenta muito útil para aqueles que buscam espalhar o ódio. E eles também observaram que o Facebook ele se recusou a compartilhar com eles os dados que teriam ajudado em sua investigação. Kutupalong, o campo de refugiados em Bangladesh, agora abriga mais de 1 milhão de pessoas, a maioria Rohingya, que fugia da violência em seu país de origem. O governo de Bangladesh quer devolvê-los a Myanmar, mas os observadores internacionais e os próprios Rohingyas dizem que não tem como fazer esse tipo de coisa com segurança. O Facebook afirma ter mudado suas práticas desde o massacre de 2017, mas em 2022, no ano passado, a Global Witness fez uma investigação e conseguiu veicular anúncios do Facebook que continham mensagens odiosas em birmanês ainda. O Facebook não rejeitou nenhum desses anúncios, enquanto nos Estados Unidos ou até que no Brasil, o Facebook ele parece ter controle real de todos esses anúncios odiosos, mas aparentemente não em Myanmar. Mesmo depois de tudo isso, essa história, de certa forma, é específica de Myanmar, um país que esteve fechado para o mundo durante muito tempo. Eles decidiram se abrir, se conectar à internet e logo depois as tensões de longa data entre dois grupos étnicos explodiram, ocasionando a morte de milhares de pessoas. Tudo isso por causa de uma mídia social. Para quem não sabe, meu nome é Humberto. E se você quiser ver mais conteúdos sobre tecnologia, os impactos positivos e negativos dela e como utilizá-la no dia a dia, tem esses 2 videozinhos aqui, provavelmente você vai gostar. Não se esquece de se inscrever, um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.